Então, hoje a gente vai fazer uma live aqui com uma Master Coach que é sensacional, que é a Lisiane Zimmermann. Ela tem uma história incrível. Passe saúde pra você também, amigão. Fica bem, viu? Nesses tempos que a gente não pode fazer os eventos maravilhosos que você faz. A Leila chegou. Oi, bom dia. Oi, meu amor. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem. Você tá me ouvindo Então, tá também? entrando... Tô super, amor. Tá super tranquilo aqui. Cadê? Ai, deixa eu botar uma almofada aqui pra dar uma subida aqui. Escute, tá tudo bem? Tá, tudo maravilhoso. Segunda-feira, delícia, quarentena, tudo em ordem. Ótimo. Só a gente tá com saúde já maravilhoso, né, amor? Então, para quem Nossa, entrou mas- agora, a Lisiane tem um trabalho de Master Coach incrível. Eu fiz com ela, nos tornamos amigos por causa disso. E ela está fazendo um trabalho que eu acho super importante, inclusive para esse momento agora, que é Fórmula do Amor. Fórmula é uma coisa e receita é outra, né? Receita você pega tudo junto e pode não dar certo. Fórmula não, porque você vai fazendo uma fórmula para poder dar certo. É mais ou Exatamente. menos isso que eu sinto. Né? A fórmula, na verdade, você vai adequando o que se adapta a você. Né? Porque não adianta colocar a maneira que eu penso, a maneira que meu marido pensa em outro casal. Outro Sim, casal fazer exatamente por isso exatamente que... igual ao que eu faço. Não, tem que adequar a fórmula para ele. mas você já tem um trabalho de Master Coach de uma maneira que você... Que a gente, o paciente, o coach, né? Coach. O coach, eu já fui um coach, sou um ator e coach. Que a gente pega, a gente na verdade vai desenvolvendo com a nossa história, né? Acho que antes de qualquer coisa a gente tem que ter vontade de mudar, vontade de acertar. Né? Exatamente. Eu acho que sem vontade a gente não faz nada, né, Li? É a primeira coisa, eu acho que vontade e depois humildade também. Então você tem vontade de mudar, humildade para perceber como você está fazendo, talvez não é a melhor forma, ou está certo ou não, fazer de uma maneira diferente para acertar. Porque às vezes os casais... Pode falar. Não, fala, amor, fala, eu te interrompi, desculpa. Porque às vezes os casais, eles são assim, eles vivem num jogo, numa competição, então um não quer dar o braço a torcer, não. Se ela não faz tal coisa pra mim, também não vou fazer tal coisa pra ele. E aí Então, por Li, isso eu que estava vem a estudando... humildade, né? Eu estava estudando umas coisas dos seus lives, das suas histórias, eu fico falando assim, é muito engraçado porque eu olho para você, né, eu me encanto com você, você se encanta comigo, a gente se aproxima, como é que chama? É um fast food de gentileza, né? Uma pizzaria, né? É uma churrascaria sabe aquelas mesas, né? Que é coisa, é gracinha, né? Um mês, 2 meses, né? Sei lá, no quinto mês, sei lá quando, já começa uma confusão e o que era para ser bacana até o final, né? Se é que tem que acabar, porque não necessariamente precisa acabar em briga, né? Não precisa acabar em briga. Na verdade, eu estava até pensando hoje que eu queria dar um exemplo bem bacana que eu acho que cria uma luz aí, né, em quem está ouvindo. Eu tenho até um exemplo de um cliente que eu acho que vai retratar aí a sua pergunta. Eu tive um cliente que ele ficava indignado, era algo que tirava ele do eixo, porque quando a esposa ou os filhos deixavam a porta do guarda-roupa aberta, ou a gaveta aberta, alguma coisa fora do lugar, tirava ele do eixo. E isso, né, aos pouquinhos vai incomodando cada vez mais, cada vez mais. E o que aconteceu? Ele se separou. Ele se separou, justificando que não aguentava mais ver a porta do guarda-roupa aberta. Olha que loucura. Mas ele comunicou isso para as pessoas? Ele pedia todos os dias para fechar a porta, para fechar a gaveta, para manter tudo organizado, pedia todos os dias. Mas, aí veja bem, será que a gente pensa, né? Será que é a ignorância dele? Será que ele tá louco? O que aquela família pensava? Nossa, que bobagem, para que fechar a porta do guarda-roupa? Isso é muito legal, né? Às vezes o que a gente acha que pro outro é bobagem, pro outro é muito sério, né? Aí cada Essa vez é que de a julgamento, família... né? Sim, e cada vez que a família pensava, nossa, isso é bobagem, ele ouvia assim, nossa,
ninguém se importa comigo, ninguém me ama, eu sou mesmo um nada aqui dentro dessa casa. Era essa que era a percepção dele. Por um detalhezinho que ninguém imagina e que, inclusive, a grande maioria das pessoas desvaloriza. Mas para ele faz muita diferença aquilo ali. E aí eu pergunto, custa a outra pessoa fechar a porta? Então, às vezes, na verdade, a gente trabalhou tanto isso, né? O que você comunica para a pessoa, né? E o que a pessoa entende, né? E essa história da humildade, né? Você acha que ele comunicava claramente isso? Quer dizer, foi um argumento dele, eu falei isso com todas as letras? Falou. Inclusive, talvez a maneira de falar certamente não era correta, porque ele falava, fecha a porta, mas fecha a porta! Né? Daquela maneira bem rude. E aí sim, quanto mais rude ele era, menos as pessoas aceitavam. Então, por isso que vem a questão da humildade. Nossa, como que eu preciso falar para minha família que isso é importante para mim? E aí vem ainda mais aquele detalhe. Preciso demonstrar os meus sentimentos. Mas aí ele ainda com aquele jeito super sistemático dele, até um pouco machista em alguns momentos, eu vou demonstrar meus sentimentos? Não, eu sou um cara fortão, né? Eu não preciso disso. É tudo uma questão da gente estar aberto para fazer, né, amor? Aberto para fazer. Então, além de olhar para a gente... na verdade, além de olhar para o outro, a gente tem que olhar para nós mesmos. Nossa, o que eu estou sentindo aqui? O que isso significa para mim? Né? Então, e o que eu fiz casando e ter uma família, né? Porque se eu caso com você para ter uma família, eu preciso também entender. É importante, quer dizer, para mim é importante. Uhum. Para quem é mais importante? Para mim, que me incomoda demais e pedir para fechar a porta, ou para as pessoas que não dão bola pra mim, porque é engraçado, né? Ele levou isso diretamente pro sentimental dele, né? Sim, e é claro, ninguém me importa, né? Ninguém se importa comigo, né? Isso a gente chama de uma linguagem de amor, de uma maneira de amar. E é claro que por trás disso tem várias outras coisas, né? Que aí a gente fala de crença, a gente fala de autoestima, uma pessoa completamente insegura, às vezes quer impor a maneira dela também. Então, por trás disso, claro que tem um leque de coisas, tem vários outros problemas. Mas aí é que tá, olha o quanto a gente precisa ser sensível e perceber que uma coisinha desse tamanho é importante para o outro. É importante. Se eu for analisar eu mesmo, Lisiane, eu e meu marido, que eu adoro dar os meus exemplos, né? Porque todas as loucuras da vida já aconteceram comigo. Ele é assim... Edu, eu acho que você é um pouco assim também, mas depois a gente conversa. Oi, o quê? Ele é assim também, então tudo tem que estar no lugar, tudo tem que estar arrumadinho. Então, se ele deixou um negócio no lugar, eu tirei, e ficou ali 3 dias eu não coloquei no lugar, ele já começa a pensar, nossa, ela não se importa comigo. Nossa, por que ela está fazendo isso comigo? É esse que é o pensamento, porque ele é sistemático também. Não é questão de ser sistemático, tudo bem, é sistemático, claro, você conhece o Henrique bem melhor do que eu, obviamente, mas também é assim, eu acho que entrou em casa, né? Você tem que dar uma entendida assim, o que eu estou fazendo aqui para poder conviver com o meu amor fora tudo que está lá fora. Putz, eu tenho que voltar, porque se os dois fizerem isso, não vai ter confusão, né? Uhum. Se ele entra em casa e fala assim, nossa, é às 6 horas da tarde, a hora que ali fala com o Edu, eu não posso pedir para ela nada às 6 horas da tarde, porque é importante ela falar com o Edu. Isso. Mas ao mesmo tempo, nossa, o Henrique não gosta que a almofada fique na cadeira e tem que ficar no sofá. São pequenas bobagenzinhas que depois entram no automático, né? Exatamente. Eu ouvi uma coisa... Eu ouvi uma coisa que foi sensacional. Que assim, quando a gente começa a aprender, no início é chato, né? Igual uma criança amarrando o sapato. Ela vai amarrar o sapato, ela vai demorar para amarrar o sapato, ela vai ficar grudando no sapato, ela vai errar ao amarrar o sapato. E hoje a gente amarra o sapato conversando com outra pessoa, né? Então, assim, pelo que você está falando, é louco, porque se eu chegar em casa e prestar atenção naquilo que você quer, sendo a minha esposa, e você prestar atenção naquilo que eu quero uma vez,
ai, vai ficar chato você largar a bolsa, pegar a almofada, botar, mas você já vai entrar, você já vai fazer isso de uma maneira muito automática, sem tirar o sentimento de cuidado, não é não? É exatamente isso. Tudo vai virando automático, é um aprendizado. Então, aquilo que a gente fazia com dificuldade, que precisava pensar, racionalizar, de tanto a gente fazer, que eu falo que é muito treino, entra no automático. E a questão também do amar, a gente fala muito de linguagens de amor, que até, acho que essa semana começa a aparecer os vídeos que eu falo de linguagens de amor. Então, para entender melhor, né? A minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Do meu marido é atos de serviço. E o atos de serviço é aquele que gosta de organizar, que nem a gente estava falando. Gosta de tudo no lugar, tudo bonitinho. O meu não é isso. Então não adianta ele querer deixar a casa toda arrumada e não me dar atenção. Né? Eu preciso daquele tempinho de qualidade, só nós dois conversando. Eu falo do meu dia, ele fala do dia dele. Aquela conexão. Essa é a minha maneira de amar. E não é a dele. Mas ele precisa fazer isso por mim, para que eu também coloque as coisinhas no lugar para ele. E na verdade também não é assim, não é uma troca, né? Não é uma troca no sentido material. Ah, eu tenho que fazer isso, ele faz aquilo. Porque às vezes a gente liga, se eu der atenção para a Lisiane, ela vai fazer aquilo. Então eu dou atenção de qualquer jeito. Não é aquela coisa de interesse, né? De uma maneira fria, não. Eu só tô fazendo isso para ele fazer por mim. Não, você vai fazer por ele, porque é como eu sempre digo, você acaba fazendo eu acabo fazendo por mim mesmo, entendeu? Porque sim, é exatamente aí que eu queria chegar. Uhum. Na verdade, essa história toda é muito louco, esse raciocínio que é tão gostoso. Eu estou fazendo para minha felicidade. Exatamente. Porque se eu escolhi estar com você, se eu resolvi ter intimidade com você, dividir a minha intimidade, dividir minha vida, é porque eu tô afim de fazer isso, né? Tô afim de viver melhor. E aí você vê que fica um círculo legal. E as pessoas, elas... E por que você acha que as pessoas levam... E por que você acha que as pessoas levam para esse lado pejorativo, por exemplo? Porque elas não têm noção do quanto, se elas forem humildes, trazerem a mudança para ela, vai ser bom para ela também. As pessoas, elas têm aquele orgulho. Então elas falam, não, se eu der o braço a torcer aqui, ele vai achar que eu sou inferior e que ele manda em mim. E não é isso, né? Se você dá o braço a torcer, você mostrar o quanto você ama e fazer tudo por ele, ele vai fazer por você também. A mudança, ela acontece sem a pessoa nem perceber, acaba sendo natural. Mas existe muito a questão do orgulho, da competitividade na relação. Pera, ele tem que fazer mais pra mim, pra demonstrar que me ama, senão não tá legal. E onde você acha que essa sedução do primeiro encontro acaba indo, ela acaba atravessando a ponte para a competição? Porque é uma coisa que me deixa muito intrigado no ser humano, no que a gente vê, que uma coisa que começa, ai meu Deus, que vontade de ver, que vontade de ligar, que vontade de sei o que lá, de repente fica, nossa, eu não aguento mais, por que eu fui casar? E na verdade a palavra tem força, né? E aí fica tudo reclamando, que eu tô solteira, que eu tô solteira. Pera, deixa eu acabar minha pergunta, senão eu fico louco. Aonde você acha que as pessoas, que nós atravessamos a ponte para esse lado chato da relação e desgastante, onde acaba a sedução? Na verdade tem duas questões aí. A primeira aquele primeiro encontro é muito paixão, é atração, é aquela felicidade de ter alguém, de ter o carinho, de ter atenção. E aí isso tudo precisa evoluir para o amor. Isso tudo precisa evoluir para a harmonia, para uma relação. E aí é que as pessoas começam a se perder. Oi? E aí? Oi! Deu para ouvir agora? Então, voltando, vamos lá, deixa eu voltar na minha... Aonde que a gente estava atravessando a ponte? Isso. E aí, então, existe aquela paixão, as pessoas precisam sair daquela paixão para o amor, né? E o amor não necessariamente precisa ser aquela coisa avassaladora todos os dias da sua vida. Da novela das 6, né? Exatamente, novela, principalmente das 9, né?
Mas só que o que acontece? A pessoa, no início, ela ainda não está sendo ela realmente, né? Ela está sendo aquela pessoa Ai, adorei! que quer atenção. Adorei! E aí, né? Ou seja você no primeiro encontro. Isso. E aí depois, com o tempo, quanto mais intimidade tem, mais você vai mostrando quem você é. Você vai sendo você naturalmente, da maneira como deve ser. Mas aí as pessoas vêm com as histórias delas, vêm com as crenças, vêm com o aprendizado dela. Então, se naquele momento você não sentia ciúmes, por exemplo, iniciozinho, aí passa um tempo, você já começa a mostrar que você é uma pessoa ciumenta, talvez que você é uma pessoa possessiva, talvez que é uma pessoa que não tá ligando pra nada. Aí é que os casais começam a ver, puxa, será que é realmente essa pessoa que eu quero do meu lado? E ainda, Edu, a gente começa a ver, pô, tem sistemático, meu marido lindo, amado, e tem a Elisiane aqui que não é nada sistemática. Será que realmente eu dou certo com ele? Só você querer. Aí é decisão, é escolha. O que eu vou fazer para que ele se sinta amado e para que eu me sinta amada também. Aí, flexibilização. Essa palavrinha, ela vale ouro. Flexibilização. Os casais, eles precisam ter humildade, querer se completar e flexibilizar. Porque aquela palavrinha ceder, aí, nossa, eu não vou ceder. Eu não quero ceder. Não, é se flexibilizar. E os dois precisam se flexibilizar. Porque o CD parece que é maravilhoso, é uma pessoa que é bem resolvida, que ela se Pois é, mas flexibiliza. é engraçado isso, porque como é que você quer se relacionar se você coloca pejorativo em todas as palavras, né? Ignorante. Por exemplo, nossa, você parece ignorante. Você é a pessoa que ignora, que não sabe. Exatamente. Que não tem conhecimento e tudo Pois mais, é. mas o ignorante já é para aquela pessoa que é grosseira, né? A gente já colocou Exatamente. esse conceito. E agora, amor, tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Não sei o que tá acontecendo. Me perdoem. A Selma tá falando que... É conexão, amor. Muita gente usando a internet, né? A Selma tá falando que ela tem 50 anos e tá aprendendo muito. Não é questão de idade, não, Selma. Tá mocíssima, imagina. E mais é que aprender. E aí a gente quer ver se consegue fazer 2 vezes por semana, tipo terça e quinta, né? Pra gente poder conversar um pouco sobre isso, pra gente poder aprender, pra gente poder falar. Sim, né? E aí também eu queria que você deixasse o teu e-mail para as pessoas fazerem perguntas. Eu acho que para você. E aí você começa a responder. Isso, né? que eu ia até falar. No meu Insta, eu recebo muitas perguntas. Às vezes eu até coloco lá no story para as pessoas me mandarem perguntas, porque às vezes a dúvida dela é do outro também. Então é bacana compartilhar. E eu nunca coloco o nome da pessoa que me perguntou. Então, com relação a isso, fiquem tranquilos. Ou me mandar direto no direct, porque todos os dias eu estou recebendo perguntas. Eu amo poder ajudar, eu amo poder responder. E assim, são coisas que são coisas... E que numa resposta, às vezes de 3 linhas, a pessoa tem luz. Então, assim, fiquem à vontade para me mandar perguntas no direct, ou até quando eu compartilho alguma coisa no history, que vai ser super legal. Eu faço maior questão de responder mesmo. Faz até parte do meu projeto, por exemplo, a mentoria, sabe? Eu gosto de poder ajudar, e é isso que faz sentido para as pessoas. Não só um monte de coisa não ajuda, não dá o direcionamento. Então vamos marcar quinta-feira de novo. Às 11 aqui, de novo, na mesma história. E aí você já pega, escreve o teu, depois que a gente acabar, já escreve agora também o teu Instagram, Lisiane, para ninguém perder. Lisiane, pode mandar para mim também, se não conseguirem achar, ela, mas vai achar, manda no meu que eu mando para ela. E na quinta-feira a gente começa a fazer esse jogo de perguntas e respostas. Tá bom? De novo.
Ó, tá escrito aqui, ó. Lisiane com S, Zimmer com 2 M's de Maria. E Zimmer com Z. Lisiane com S e Zimmer com 2 M's. O teu não tá dando para ouvir, mas o meu dá. Então vocês mandem perguntas para ela ou para mim e eu mando para ela. Quinta-feira, 11 horas. Quinta-feira, 11 horas, a gente está aqui de novo. Beijo. Obrigado, gente. Eu volto meio-dia com a oração. Beijo. Tchau, gente.